Olá, pessoal. Vamos dando continuidade ao livro No Mundo Maior, de André Luiz. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11, que vai falar sobre sexo. Então, no capítulo anterior, ele tinha descrito, né, uma situação envolvendo sexo, e aí, já que estava nesse assunto, né, o Calderaro sugeriu, né, que eles acompanhassem uma palestra que teria sobre o assunto, né? Então, ele começa dizendo: ainda sob a impressão desagradável colhida no drama de Cecília, acompanhei Calderaro a curioso centro de estudos onde elevados mentores ministram conhecimentos a companheiros aplicados ao trabalho de assistência da crosta. Não é templo de revelações avançadas, o Calderaro explicou para ele, né? Mas instituição de socorro eficiente às ideias e empreendimentos dos colaboradores militantes nas oficinas de amparo espiritual, cátedra de amizade, criada para discípulos a quem o esforço perseverante enobrece. Diante da minha indagação de aprendiz, ele continuou: esses amigos se reúnem uma vez por semana, a fim de ouvirem mensageiros autorizados no tocante a questões que interessem de perto nosso Ministério de Auxílio aos Homens. Estimo teu comparecimento hoje, porquanto o emissário da noite comentará problemas pertinentes ao sexo. Uma vez que você está estudando isso, né, nesses dias, não exatamente sexo, mas ele estava estudando os enigmas da loucura. Com o tempo curto para a realização de experiências diretas, a palestra vem ao encontro dos nossos desejos. E não foi possível falar mais nada. O assistente observou que os trabalhos já estavam iniciados, então eles seguiram sem demora e estavam lá na Assembleia em plena função. Pouco mais de 200 de companheiros do nosso plano ouviam atenciosos, iluminado condutor de almas. Nos sentamos, por nossa vez, respeitosamente a escutá-lo. O portador da sabedoria, cercado de viva luminosidade, prelecionava sem afetação. Palavra bem colocada, penetrando o nosso íntimo pela sinceridade, falava simples. No exame das causas da loucura, entre as individualidades, sejam encarnadas ou ausentes da carne, a ignorância quanto à conduta sexual é dos fatores mais decisivos. A incompreensão humana dessa matéria equivale à silenciosa guerra de extermínio e de perturbação, que ultrapassa de muito as devastações da peste referidas na história da humanidade. Vocês sabem que só a epidemia de bubões, a peste negra, sífilis, né? No século VI da nossa era, chamada peste de Justiniano, eliminou quase 50 milhões de pessoas na Europa e na Ásia. Isso ele está falando em 1800 e pouco, né? Imagina nos dias de hoje, né? Pois esse número expressivo constitui bagatela, mixaria, comparado com os milhões de almas que as angústias do sexo dilaceram todos os dias.
Problema urgente este, que já enlouqueceu muitos cérebros da elite. Não podemos atacá-lo a tiros de palavras, de fora para dentro, a moda de médicos superficiais que prescrevem longos conselhos aos pacientes, tendo, na maioria das vezes, absoluto desconhecimento da doença. Agora que nos distanciamos das imposições mais rijas da forma, sem nos libertarmos, contudo, dos ascendentes fundamentais de suas leis, que ainda nos subordinam às manifestações, compreendemos que os enigmas do sexo não se reduzem a meros fatores fisiológicos. Não resultam de automatismo nos campos de estrutura celular, como aqueles que caracterizam os órgãos sexuais masculinos e femininos. Em verdade, substancialmente idênticos, diferenciando-se unicamente na expressão de marcas externas, ou seja, se diferencia porque o órgão é externo e a mulher é interno. Apenas isso. Continuando, né? A respeito, formulamos conceitos mais elevados. Se aí residem forças procriadoras dominantes, atendendo a estatutos da natureza terrestre, reguladores da vida física, temos na inquietação sexual, fenômeno peculiar ao nosso psiquismo, que caminha para superiores zonas de evolução. Porém, é doloroso verificar a desarmonia em que se afundam os homens com tristes reflexos nas esferas imediatas à luta carnal. Inúmeros movimentos libertadores estalaram através dos séculos, no anseio da vida melhor. Guerras sangrentas de povo contra povo, revoluções civis espalhando padecimentos inomináveis, têm sido alimentadas na Terra, através do tempo, em nome de princípios regeneradores, segundo os quais se abrem novas conquistas do direito do mundo. No entanto, o cativeiro da ignorância no campo sexual continua escravizando milhões de criaturas. É inútil supor que a morte física ofereça solução pacífica aos espíritos em extremo desequilíbrio, que entregam o corpo aos desregramentos passionais. A loucura em que se debatem não procede de simples modificações do cérebro. Decorre da desassociação dos centros perispiríticos, o que exige longos períodos de reparação. Indiscutivelmente, para a maioria dos encarnados, a fase juvenil das forças fisiológicas representa delicado estágio de sensações, em virtude das leis criadoras e conservadoras que regem a família humana. Isto, porém, é acidente e não define a realidade substancial. A sede do sexo não se acha no corpo grosseiro, mas na alma, em sua sublime organização. Na Terra, distingue-se homens e mulheres segundo sinais orgânicos específicos. Entre nós, prepondera ainda o jogo das recordações da existência terrena em trânsito, como nos achamos para as regiões mais altas.
Nestas, ou seja, nas regiões mais altas, né, sabemos que feminilidade e masculinidade constituem característicos das almas acentuadamente passivas ou francamente ativas. Assim, compreendemos que na vibração das nossas experiências adquirimos gradativamente qualidades divinas, como sejam a energia e a ternura, a fortaleza e a humildade, o poder e a delicadeza, a inteligência e o sentimento, a iniciativa e a intuição, a sabedoria e o amor, até atingirmos o supremo equilíbrio em Deus. Ou seja, o sexo não pertence ao corpo, ele está na alma, na sublime organização. Os desajustes mentais, frustrações, estão na aceitação dessa sexualidade. Ok? Continuando. Convictos desta realidade universal, não podemos esquecer que nenhuma exteriorização do instinto sexual na Terra, qualquer que seja a sua forma de expressão, será destruída, a não ser convertida no estado de sublimação. As manifestações dos próprios irracionais participam do mesmo impulso de elevação. Nos povos primitivos, a eclosão sexual primava pela posse absoluta. A personalidade integralmente ativa do homem dominava a personalidade totalmente passiva da mulher. O trabalho paciente dos milênios transformou essas relações. A mulher mãe e o homem pai deram acesso a novos sopros de renovação do espírito. Com bases nas experiências sexuais, a tribo se converteu em família. A taba transformou-se em lar. A defesa armada cedeu ao direito. A floresta selvagem se transformou na lavoura pacífica. A diversidade dos impulsos nas imensas extensões de território abriu campo à comunhão dos ideais na pátria progressista. A barbárie se ergueu em civilização. Os processos rudes da atração se transformaram nos anseios artísticos que dignificam o ser. O grito se elevou ao cântico e, estimulada pela força criadora do sexo, a coletividade humana avança vagarosamente para o supremo alvo do divino amor. Da espontânea manifestação brutal dos sentidos menos elevados, a alma transita para a gloriosa iniciação. Desejo, posse, simpatia, carinho, devotamento, renúncia, sacrifício constituem aspectos dessa jornada sublimadora. Por vezes, a criatura se demora anos, séculos, existências diversas de um ponto ao outro. Raras individualidades conseguem se manter no posto da simpatia com o equilíbrio indispensável.
muito poucas atravessam a província da posse sem duelos cruéis com os monstros do egoísmo e do ciúme, aos quais se entregam desvairadamente. Reduzido o número de pessoas, né, percorre os departamentos do carinho sem se algemarem por muito tempo aos gnomos do exclusivismo. E às vezes, só após milênios de provas cruciantes e purificadoras, a alma consegue alcançar o ápice luminoso do sacrifício para a suprema libertação, no rumo de novos ciclos de unificação com a divindade. O êxito do santo um dia foi mero impulso. Como o diamante lapidado, gota celeste eleita para refletir a claridade divina, viveu na enchente, ignorado entre diamantes brutos. Está claro que assim como se submete o diamante ao disco do lapidário para atingir o pedestal da beleza, assim também o instinto sexual para coroar-se com as glórias do êxtase. Precisa dobrar-se aos imperativos da responsabilidade, às exigências da disciplina, aos ditames da renúncia. Essas conclusões, contudo, não devem nos induzir a programas de santificação compulsória no mundo carnal. Nenhum homem conseguiria negar a fase da evolução em que se encontra. Não podemos exigir de um Hottentote. Hottentote é aquele indivíduo de tribo africana, né? Aquele assim, bem rude, bem primitivo, né? Então, não podemos exigir que o Hottentote, inculto, envergue a beca de um catedrático e se ponha de um dia para o outro a ensinar direito romano. É ridículo reclamar do homem de evolução mediana a conduta do santo. A natureza, representação da inesgotável bondade, é mãe benigna que oferece trabalho e socorro a todos os filhos da criação. Sua determinação de nos amparar é sempre tanto mais forte quanto mais decidido é o nosso propósito de progredir na direção do bem supremo. Portanto, não desejamos impor no mundo normas rigoristas de virtude artificial, nem favorecer qualquer regime de relações inconscientes. Nossa bandeira é a do entendimento fraternal. Trabalhemos para que a luz da compreensão se faça entre os nossos amigos encarnados, a fim de que as angústias afetivas não joguem tantas vítimas à voragem da morte, intoxicadas de criminosas paixões. Devidos à incompreensão sexual, incontroláveis crimes campeiam na terra, determinando estranhos e perigosos processos de loucura em toda parte. De quando em quando, uma ou outra vítima procura os hospitais de alienados, submete-se ao tratamento médico, como o operário que traz à oficina de concertos seu instrumento danificado. Porém, nos hospícios encontramos apenas aqueles que foram até o fundo do poço, né? Até o fundo do abismo, ele diz, né? Até o fundo do poço é o que a gente fala, né? Amargurados e vencidos. Milhões de irmãos nossos se conservam semiloucos
nos lares ou nas instituições que trabalham. São os companheiros incapazes do devotamento e da renúncia, que vão se afundando, pouco a pouco, no tenebroso charco das alucinações. De mente desvairada, fixa na cova da subsistência, perdem-se no campo dos automatismos inferiores, teimando em conservarem deprimentes estados psíquicos. O ciúme, a insatisfação, o desentendimento, a incontinência, ou seja, a falta de contenção, e a leviandade alastram terríveis fenômenos de desequilíbrio. Inquietantes quadros mentais se pintam na Terra, compelindo-nos a estafante serviço socorrista, de modo a limitar o círculo de desgraças e de pavor dos que se lançam incautos a temerárias aventuras do sentimento animalizado. Não solucionaremos tão complexo problema do mundo simplesmente à força de intervenção médica, embora seja admirável a contribuição da ciência no terreno dos efeitos, mesmo sem atingir a intimidade das causas. Ou seja, só cuida dos efeitos, né? Não, a ciência não busca a causa. Então, ameniza, mas não cura, né? A personalidade não é obra de usina interna das glândulas, mas produto da química mental. A endocrinologia poderá fazer muito com uma injeção de hormônios, à maneira do pronto-socorro, às coletividades celulares, mas não sanará lesões do pensamento. A genética, mais hoje, né? Mais amanhã, poderá interferir nas câmaras secretas da vida humana, perturbando a harmonia dos cromossomos, no sentido de impor o sexo ao embrião. Mas não atingirá a zona mais alta da mente feminina ou masculina, que manterá característicos próprios, independentemente da forma exterior ou das convenções estatuídas. A medicina inventará 1000 modos de auxiliar o corpo, atingindo em seu equilíbrio interno, o corpo doente, né? Por essa tarefa edificante, ela nos merecerá sempre sincera admiração e fervente amor. Entretanto, compete a nós praticar a medicina da alma, que ampare o espírito preso nas sombras. É importante acender, em derredor de nossos irmãos encarnados na Terra, a luz da compaixão fraterna, traçando caminhos definidos à responsabilidade individual. É preciso mais amor diante dos vales da demência do instinto, e as derrocadas cederão lugar a experiências santificantes. Como fazer valer o abençoado serviço do médico à vítima de angústia sexual? Se tem que defrontá-lo, vibrante, a hostilidade da família? Como salvar doente da alma numa instituição de benemerência, se a sociedade esmaga os enfermos com todo o peso de sua opinião e de sua autoridade? Naturalmente, constituiria pieguice rogar à sociologia a transformação imediata de seus códigos, ou impor à sociedade humana certas normas de tolerância, incompatíveis com as suas necessidades de defesa. Mas podemos manter louvável serviço de compreensão mais ampla,
melhorar a disposição dos nossos amigos encarnados na crosta do mundo, né? E despertá-los lentamente para a solução que nos interessa a todos. O amor espiritualizado, filho da renúncia cristã, é a chave capaz de abrir as portas do abismo para onde rolaram e rolam milhares de criaturas todos os dias.